Boa noite, meus amados da EJA, sétima etapa, canal Educação. Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, nós iremos trabalhar texto informativo. Olha só que maravilha, hein? Texto informativo. Temos um roteiro aqui a ser seguido, tá bom? Nós temos um roteiro a ser seguido. O nosso objeto do conhecimento, texto informativo. Né? O objetivo que nós queremos, junto a cada discente, é que ele compreenda durante a transmissão de uma informação referente a um determinado assunto, né? E ele obtenha, com essa informação, o conhecimento necessário sobre aquilo que está sendo informado, observando dados e conceitos. Eis aí o objetivo. Eu quero a participação de vocês durante a aula, tá? Vamos fazer aqui, né, uma abordagem teórica, seguida de resolução de questões durante a aula. Um abraço aí para Hugo Napoleão, que está conosco, Novo Santo Antônio também. Forte abraço. São Miguel da Baixa Grande. Forte abraço aí para São Miguel da Baixa Grande. E aí, a nossa querida professora Camila Oliveira, que está aqui conosco. Então, vamos juntos? Então, vamos lá, hein? Quero a participação de vocês, meus amados. O que é um texto informativo, hein? O que é um texto informativo? Bem, vou aqui fazer o seguinte, tá? Vou habilitar aqui o marca-texto e vamos mostrar para vocês que o texto informativo nada mais é do que um texto em que um escritor expõe brevemente um tema. Expõe brevemente um tema. Viu, Newton Mar? O escritor... Newton Mar seria interessante, né? Acho que o pincel aqui não está funcionando. Expõe brevemente um tema, fato ou uma circunstância para o leitor. Então, ocorre aí a exposição de um tema qualquer, de um fato qualquer, né? Ou de uma circunstância junto ao leitor. Bem, o que é que nós temos mais? Trata-se de uma produção textual objetiva. Porque se o texto tem o caráter de informar, não há por que você trabalhar a subjetividade. Não há por que você trabalhar a conotação. É necessário que o texto seja claro, objetivo. E você, como leitor, né, tenha a compreensão sem qualquer uma outra possibilidade de entendimento. Normalmente, esse texto ocorre em prosa, com linguagem clara e direta. Né? Se é um texto de caráter objetivo, a linguagem é clara e direta. Então, nada de figuras de linguagem, nada de metáfora por aqui, nada de... A não ser que a metáfora, né, faça parte de uma partezinha do texto que não tenha qualquer influência no sentido geral, tá? Bem, tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas interpretações. Por isso que a gente evita aqui, né, qualquer situação conotativa. Deve ser de caráter, pois, denotativo esse texto.
Diferentemente dos textos poéticos ou literários, que utilizam uma linguagem conotativa, o texto informativo utiliza a linguagem denotativa. Eu venho falando para você desde o início. Se o texto é produzido com linguagem clara, direta, objetiva, a conotação não tem espaço nesse tipo de texto. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade. Não há interferência de subjetividade. Não há. O texto é, pois, isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões. Belezinha? Até aí tudo bem? Até aí tudo tranquilinho de Jesus? Então vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Características do texto informativo. Quais são as características? Olha, quando eu puser aqui as características, os filhotes já vão estar compreendendo, porque nós já falamos, né, de forma indireta, né, quando nós expusemos aí para vocês o que é o texto informativo. Então, as características vão junto, né, com o conceito que foi dado sobre esse tipo de texto, tá? Então, vamos lá. Uma das características. O autor dos textos informativos é um transmissor que se preocupa em relatar informações de maneira mais objetiva e verossímil. Dê uma lidazinha aí, um minutinho, na tela, Niltomar, um minutinho, enquanto a turma que está a assistir a aula dá uma relida aí. Na tela, um minuto.
Ok, galerinha, né? Então, o autor dos textos informativos é o transmissor que se preocupa em relatar informações de maneira mais objetiva e verossímil, ou seja, ele vai tratar o texto de forma clara, né? De forma objetiva e de forma real, verdadeira, não é não? O que mais que nós temos, nenenzinhos? Vamos aqui, viu, bebezinho? Vamos aqui. O que é possível também ver como característica? No caso das notícias, o escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores, leitores, de maneira objetiva e alheia a ele, né? De maneira clara. O que mais que nós temos? Escrito em prosa, o texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível. Eita, vamos analisar isso aí? Escrito em prosa, o texto informativo apresenta dados que o tornam mais credível. Ou seja, quando você está escrevendo um texto informando sobre algo, é necessário que você repasse para o receptor, né, um certo grau de credibilidade naquilo que está sendo informado. Porque você só vai conseguir convencer o receptor, né, se você puser para ele informações que vão dar, né, este crédito. Caso contrário, você vai ser um noticiador sem qualquer credibilidade. Então, é interessante, né, que o texto informativo apresente dados que o tornem, né, com um grau de credibilidade bem maior. Vamos ver aqui a estrutura do texto informativo? Vamos lá. São Miguel da Baixa Grande, boa noite, Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio, boa noite. Tal como outros gêneros textuais, o texto informativo é constituído por quem? Olha aqui, ó. Uma introdução, que é o momento da exposição das informações para informar o tema que será explorado pelo emissor, que é o autor do texto, né? É a tese. Depois, você vai ter o desenvolvimento. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Desenvolvimento, parte fundamental que contém as informações completas sobre o tema, desde dados mais relevantes, ou melhor, todos os dados que se pode reunir para a apresentação do tema. O que nós vamos ter mais para fechar aqui? Olha aí a conclusão. É uma nova tese. É o encerramento do texto com exposição da ideia central. Bem? Beleza. Aqui, entre parênteses, tem um nome aqui que com esse acento vai me dar uma outra... vai me dar um outro sentido, né? É a antitese, né? Não é a antítese. Tudo bem? Vamos lá. Exemplos de textos informativos. Veículos de informação, tais como jornais, revistas e entrevistas, são os exemplos mais notórios de textos informativos. Ah, professor, jornais. Olha, o seu avô, né, cedinho, ele já pegava o jornal e dizia assim: ei, vamos saber das notícias, né?
E aí ele abria um jornal, aquele jornal escrito, né? Aquele jornal de papel, que hoje é raro a gente encontrar, mas temos ainda muitos jornais, né? Revistas, né? Entrevistas por meio de TV, rádio. Além desses bichinhos aí, jornais, revistas, entrevistas, os nossos livros didáticos. Esse livro que você tem aí, do seu lado, aquele livro que você utiliza na escola, né? As famosas enciclopédias e aqueles verbetes de dicionários também são exemplos de textos informativos. Eu poderia dizer que você tem uma facilidade muito grande, né, com a internet para encontrar esse tipo de texto, né? Texto que traz informação. Professor, e aqueles programas de fofoca que tem na TV? Eu também posso considerar um texto informativo? Não tenha dúvida. Muitos programas, né, na TV, né, são programas feitos para informar. É lá que você sabe a notícia desses artistas todos aí. Quem deixou quem namorou quem acabou o romance, qual a dupla que foi desfeita, né? Quem é que vem para o Piauí no próximo mês. Está tudo lá. Está tudo lá. Texto informativo. Os telejornais estão ali para nos informar também. Os artigos científicos, técnicos, também podem ser considerados textos informativos. Embora esse gênero textual, né, seja mais identificado com os textos expositivos argumentativos. Né? Porque geralmente quando você utiliza um artigo científico, né, você vai criar argumentos. Né? Ele é um texto expositivo e, simultaneamente, ele vai ter que ter argumentos para provar, né, uma certa tese defendida. Bem, estamos aqui agora com uma notícia de jornal. Notícia de jornal. É um exemplo de texto informativo. Combate à dengue. Muito bem. Veja bem aqui uma coisa. Analise comigo. Nós passamos quantos anos com o problema da Covid? 2 anos, não foi? Muito bem. Informações diversas, todos os dias chegavam a todos nós. E era algo novo, ninguém sabia de nada, né? Nem como tratar a doença, ninguém sabia. E por conta disso, muitas pessoas perderam a vida, não é verdade? Muitas pessoas perderam a vida porque, no primeiro momento, ninguém sabia como tratar a doença. E aí, todo dia surgiu informação, né? Algumas que tinham um certo norte e outras não. Meu amigo, mas teve gente que tomou gororoba achando que ia resolver o problema da doença. Né? Não, quando você tiver assim, moles em ré por conta dessa doença aí, não, fique só tomando água mesmo que você vai ficar bom. Muitas pessoas morreram. Tá? Então, nesse período aí foi complicado. Depois da Covid, aí, meu amigo, veio uma onda de dengue, de chikungunya, né? Que ainda hoje existem pessoas com sequelas. Eu sou uma dessas pessoas. Meu dedinho aqui, o bicho, não sei como foi que ele resolveu ficar um pouquinho para cima assim. Né? Olha aqui esse dedinho aqui, ó, como é que ele é. O bichinho era retinho. Aí
Criou tipo uma artrose aqui na junta. Também foi o único problema que eu tive. Teve gente que perdeu foi a fala. Teve gente que para caminhar precisou de 2, 3 meses, né, em salas de fisioterapia para poder caminhar, e olhe lá, né? Então é isso, turma. Então vamos fazer a leitura aqui dessa notícia de jornal com o tema combate à dengue. Vou fazendo a leitura com vocês aqui, tá? Aí vou me acompanhando. A picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação. Isso porque o aumento de mortes no país por motivo de dengue tem crescido de forma considerável nos últimos meses. A melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma, a prevenção. Olha só aí, galera de Hugo Napoleão, né? Explorar a única arma, a prevenção. Projetos de conscientização alertam a população para os perigos da proliferação do mosquito. O foco está nos métodos necessários para acabar com os acúmulos de água nas casas. Isso porque são os ambientes mais propícios para a reprodução do transmissor da doença. Ok? Pronto. Observa. Esse texto, ele tem credibilidade? Claro que tem, né? Os elementos utilizados na produção do texto, né, fazem com que você dê crédito a essa informação. Ah, professor, então, melhor remédio, prevenção. E como é que você vai fazer isso? Meu filho, olha, você terminou de tomar um refrigerante na sua casa, ainda ficou um pouquinho na garrafa, pois vire a garrafa, né? Você tem um vaso ali com uma planta, aguou a planta, aguei, não tem nada, né? Agora vamos tirar o excesso que está lá embaixo da água, porque ali também, meu amigo, é um lugarzinho de que esses mosquitos gostam. Algumas geladeiras que têm um reservatório atrás para receber a água que cai, né, do congelador. Tem um dispositivo lá. Pois é, tem uma bandeja lá atrás. Ali é um dos grandes, porque normalmente você não vira a geladeira para observar o que é que tem atrás. E lá eles ficam lá, olha aí, gostosinho. Aí você não sabe por que você... Não, rapaz, aqui em casa é tudo limpo. Né? Onde foi que esse bicho me picou? Né? Se foi na casa do meu vizinho? Não, foi lá na sua casa mesmo. Bem, vamos lá. O que é que nós temos mais aqui? Um verbete de dicionário. Eu estou colocando exemplos aqui, né, de textos informativos. Um verbete de um dicionário, ele funciona assim, ó. Significado de alienação. Tá aqui. Opa. Alienação. Tá aqui. Se você, né, dispuser de um dicionário aí agora, você vai perceber, depois, viu, o Napoleão? Novo Santo Antônio, São Miguel da Baixa Grande. Você vai perceber o seguinte, ó. Vai ter lá, alienação, SF, substantivo feminino. Ação ou efeito de alienar. Alienação de uma propriedade. Lá no jurídico, ato de transferir para alguém uma propriedade ou um direito. Alienação de um apartamento, por exemplo. Resultado de algum tipo de abandono ou efeito de ausência de um direito comum. Alienação de segurança. Lá na filosofia,
hegelianismo, quando a consciência se torna desconhecida a si própria, ou a sua própria essência. De maneira informal, desinteresse por questões políticas ou sociais. Lá na psicologia, estado de pessoa que, tendo sido educada em condições sociais determinadas, se submete cegamente. Olha aí, isso aqui muita gente, né, está enquadrada aí. Se submete cegamente aos valores e instituições dadas, perdendo assim a consciência de seus verdadeiros problemas. Na psicopatologia, aqui é a perda da razão, loucura, alienação mental. Você conhece alguma pessoa alienada? Hein? Você aí conhece alguma pessoa alienada? Na psiquiatria, no desenvolvimento de um sintoma clínico, algumas pessoas ou situações comuns tornam-se estranhas ou perdem sua natureza familiar. Alienação a título gratuito, doação. O plural de alienação é alienações. Etimologicamente veio do latim alienatione. Pronto. Aqui é um texto informativo. Você foi informado de tudo sobre a palavra alienação. Vamos lá. Texto informativo e texto expositivo. Vamos só ver aqui rapidamente uma pequena diferença. Em muitos casos, não existe nem diferença entre um texto informativo e um texto expositivo. Isso porque a informação também é um dos seus principais recursos linguísticos de um texto expositivo. À informação se juntam ainda conceituação, definição, descrição, comparação e enumeração. Bem, embora haja aí uma determinada semelhança entre o expositivo e o informativo, segundo o objetivo pretendido, os textos expositivos, eles podem ser classificados em textos expositivo-argumentativos e texto expositivo-informativo. Então existe um texto expositivo argumentativo, quando você vai utilizar de argumentos, e aquele texto que é expositivo, que a ideia é apenas passar informação, tá? Pronto. Agora, turminha, né? Vocês sabem o que é uma notícia? A notícia, ela vem sempre para informar, não vem? Eu aproveitei e coloquei aqui, ó. Uma notícia é um tipo de texto que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto. Então, a notícia, né, sempre vai ser um texto informativo. Esse tipo textual vai tratar dos mais diversos conteúdos. Política, acontecimentos pelo mundo, questões relacionadas à saúde e muitos outros assuntos, né? Pronto. E aí, eu aproveitei para falar sobre a acessibilidade, né? E eu queria que vocês estivessem informados sobre a acessibilidade, que inclusive no mês de setembro nós estamos dando ênfase a essa questão, né, da acessibilidade. Professor, mas eu nem sei o que é acessibilidade. Não sabe? Vamos ler juntos e vamos aqui, né, no tempo que nos resta, compreender o que é acessibilidade. Vamos lá. Acessibilidade, inclusão social e desenho universal. Tudo a ver. A acessibilidade é um direito, não um privilégio. Segundo William Ogborog. Acho que é assim que se pronuncia. Como definir acessibilidade? O dicionário nos diz
que acessibilidade é um substantivo que denota a qualidade de ser acessível. Acessível, por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo a que se pode chegar facilmente, que fica ao alcance. Na área da deficiência, quando este termo começou a ser utilizado, estava restrito ao ambiente construído e designava a eliminação de barreiras arquitetônicas. Na verdade, a expressão mais frequente usada era eliminação de barreiras, pois ficava subentendido que a pessoa se referia às barreiras arquitetônicas. Barreira, turma. Coloque isso na cabeça. Barreira. A sensação que as pessoas tinham, vou abrir aspas aqui, parênteses, perdão, tanto as pessoas com deficiência, quanto familiares, amigos e profissionais, a sensação era muito negativa. A cidade era vista como um lugar perigoso, cheio de armadilhas e obstáculos a serem enfrentados, que requereriam disposição e paciência todo dia. Nada era fácil, nada era possível. A ilustração que nós iremos ver já já, a ilustração de Ricardo Ferraz, traduz brilhantemente a percepção e o sentimento dessa época. Muito bem. Cada um de nós tem um conhecido, um colega, um parente, que precisa se locomover, né, por meio de uma cadeira de rodas. Na sua rua deve ter alguém por aí. E nós já vimos diversas matérias em telejornais, né, com pessoas reivindicando melhorias na sua própria rua, porque nem as pessoas sem deficiências conseguem, às vezes, trafegar pela rua. Porque não tem asfalto, não tem um calçamento adequado. Pelo contrário, é só buraco. Até o carro de lixo não consegue recolher o lixo porque não há espaço para o tráfego ali. Isso é barreira. Agora imagina a pessoa que é cadeirante e que mora ali naquela rua. Como é que ela vai sair de casa? Vai viver presa em casa, meu filho. Vai viver presa em casa. Está condenado a viver em casa. Né? Falta cuidado, falta zelo. E todos nós somos responsáveis. Todos nós. Bem, vamos lá. Olha aí, olha essa imagem aí, né? Que é a ilustração exatamente do Ricardo Ferraz. Olha aí, um cadeirante, à frente dele existe uma barreira. Olha o nome que aparece aí. Não. É como se fosse uma muralha. Será se ele vai conseguir passar isso daí? Indubitavelmente não. E aquele prédio que foi construído bem aí, né, na sua cidade. E a única forma que as pessoas têm de chegar ao segundo andar ou ao terceiro é por meio de uma escada. Professor, e é assim? É. Muitos prédios são assim construídos. Não tem elevador, não tem uma escada com rampa, né? Não tem. E o direito que a pessoa
que não tem deficiência física tem é o mesmo direito que a pessoa com deficiência tem também. Bem, então eu vou aproveitar aqui e fazer pelo menos essas 3 questões, ou 4, não sei. A partir da leitura do texto e do desenho em questão, o que você entende por acessibilidade? Ah, professor, já sei. Acessibilidade é quando eu tenho o direito de ir a qualquer lugar que uma pessoa sem deficiência também vá. É isso aí. É exatamente isso. Acessibilidade é isso. Olha aqui a resposta que nós demos. A capacidade de pessoas com deficiência física poderem ter acesso a lugares que pessoas sem deficiências têm. Beleza? Vamos lá, andando mais um pouquinho na segunda questão. Segundo o dicionário Aulet, arquitetura é a arte e técnica de projetar espaços e edificações adequados a vivências e atividades humanas. Como você define o que o autor quis dizer com barreiras arquitetônicas? Meu filho, o que é uma barreira arquitetônica? Rapaz, é aquele espaço que você precisa ultrapassar e não consegue. Porque, né, a arquitetura não permitiu que você, como deficiente físico, pudesse ultrapassar aquela barreira. Você já pensou? Você já se imaginou, né, você querendo ir para o outro lado e não conseguir ir? Imaginou você aqui andando numa calçada, numa rua, e de repente a calçada que você está andando aqui, na sua cadeira, é mais baixa do que a calçada seguinte. E como é que você vai passar para a calçada seguinte? E aquela falta de respeito que nós temos quando estacionamos um carro no lugar de um espaço para cadeirante? E quando nós estacionamos o carro bem em frente, aquele espaço que daria acesso ao cadeirante subir para entrar numa loja? Tudo é barreira. Então, barreiras arquitetônicas, de acordo com o texto, são como uma cidade é construída, podendo ser considerados obstáculos a quem tem alguma deficiência. Qualquer espaço em que só se tem acesso por meio de escada é uma barreira arquitetônica. Aqui em Teresina tem um monte. Tem um monte aqui. Beleza? E para fechar, o autor utilizou parênteses no segundo parágrafo. Qual a função deles na construção de sentido nesta parte do texto? Rapidamente aqui, ó. Vou lá para o texto, rápido. Olha só. Vem aqui, ó. No segundo parágrafo. A sensação, essa parte azul. A sensação que as pessoas tinham. Que pessoas eram estas? Que pessoas eram essas? Pessoas com deficiência, quanto familiares, amigos e profissionais. A sensação dessas pessoas, familiares, amigos, os próprios deficientes, era muito negativa. E a cidade, para essas pessoas, era vista como um lugar muito perigoso. Vá não, porque você vai cair. Não vá não, porque não tem para onde você ir, não. Aí alguém vai ter que pegar você no braço, levar, porque não tem, é um lugar perigoso. Vá não. Foi exatamente isso. O uso dos parênteses tem a função de explicar o que foi dito anteriormente. No texto, o autor justificou a razão de quais pessoas tinham uma sensação negativa. Ele expôs uma situação que não se limita a uma parcela da sociedade. Não se limita a uma parcela da sociedade. Você acha que a cidade em que você vive
possui acessibilidade para pessoas de determinadas deficiências em geral? A resposta é pessoal, mas eu já posso afirmar. Algumas, sim, outras não, mas 90% não. Mas é pessoal, vou deixar para vocês. Na ilustração, o advérbio não está escrito bem grandão. O que ele representa, na verdade, além do valor de negação para o desenho como um todo, ele representa exatamente um obstáculo, né? Ele apresenta exatamente uma barreira arquitetônica. Veja que a pessoa com deficiência lá, ela não consegue ultrapassar aquela barreira chamada não. Sem mais para a aula de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana para falar de amor. Falar de amor sempre é falar da nossa língua portuguesa. Um forte abraço. Fui.